Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui então. No nosso último vídeo a gente falou do comando escreva, né? Então o comando escreva ele é um comando utilizado para exibir qualquer informação na tela. Sempre que a gente quiser exibir uma informação na tela para o usuário e a gente precisa orientar o usuário o que ele tem que fazer, né? Então imagina que você está desenvolvendo um software e você precisa dizer para o usuário o que ele tem que fazer, ou você precisa devolver para ele um resultado do processamento. Então sempre que você precisar colocar alguma informação na tela, a gente vai utilizar o comando escreva, que é o comando que permite a gente dizer para o computador que é para ser exibido uma determinada informação na tela, tudo bem? Então o comando escreva é um dos comandos que fazem parte do conjunto de comandos de entrada e saída de dados. A gente vai falar agora do comando leia. Então, ainda partindo do exemplo que a gente tinha feito anteriormente, que era esse exemplo do menu do sistema aqui, então imagina que agora a gente quer colocar o computador no ponto de fazer a leitura dos dados. Então eu quero que o computador exiba para ele a mensagem, digite a opção desejada, e eu quero que o usuário escolha uma dessas opções, digitando um desses números aqui, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, e à medida com que ele digitar os números, eu vou fazendo com que partes do meu programa, do meu algoritmo, sejam executadas, tá bom? Bom, só que para isso eu preciso ser capaz de colocar o meu programa, né, num estado que ele possa receber as informações que vão ser digitadas pelo usuário. E aí, qual o comando do Portugal que permite a gente fazer isso? Né? Qual é o comando do Portugal que diz para o computador que naquele momento é para ele ficar esperando ali o que o usuário vai digitar no teclado, tá? Então a gente vai recorrer aqui novamente ao ajuda do Portugal, lembrando que é só clicar nesse botãozinho aqui, ele vai abrir essa janelinha aqui do lado, e se a gente for aqui no grupo, né, linguagem Portugal, se a gente vier aqui em entrada e saída, a gente vai ter aqui o comando leia, tá? Então o que o comando leia faz? Ele vai colocar o computador num estado que o computador vai ficar esperando que o usuário digitar, e na hora que ele pressionar Enter, aí ele vai coletar aquela informação que foi digitada no teclado, ok? No entanto, para que a gente consiga utilizar o comando leia, é necessário a gente entender aqui um conceito de variável, tá? Porque todas as informações que a gente introduz dentro de um programa, elas precisam ser guardadas em algum local até que o processador do computador consiga executar aquelas ações ali, tá bom? Então eu vou recorrer aqui a uma imagem, e essa imagem a gente vai utilizar ela em alguns momentos dentro do nosso curso aí, para entender exatamente o que está acontecendo, tá? Antes disso, deixa eu mostrar aqui, vamos supor que a gente quisesse salvar esse programa aqui, tá? A gente quer salvar o algoritmo que a gente fez até o momento, deixa eu só criar uma pastinha aqui, beleza. Então se a gente quisesse salvar esse código que a gente fez até o momento, para não perder ele, né, a gente clicaria nesse botão aqui, salvar, aí ele vai me perguntar onde eu quero salvar, eu vou mandar salvar aqui na pasta documentos, eu vou criar aqui, vou salvar nessa pastinha aqui, curso Portugal, então eu vou abrir a pasta aqui, e eu vou colocar aqui dentro de curso do Portugal, eu vou criar uma outra pasta aqui, vou colocar aqui primeiro exercício, tá? Então, primeiro exercício, e aí eu vou salvar dentro dessa pastinha aqui, eu vou colocar programa 1, por exemplo. Depois eu vou sugerir para vocês uma forma de organizar os códigos que vocês vão escrevendo, porque vai ser muito importante vocês guardarem esses códigos, porque ao longo do momento que você vai programando, você pode recorrer aos códigos que você fez anteriormente para ver como você resolveu um determinado problema. Então é muito comum a gente ter que recorrer aos códigos que a gente vai escrevendo ao longo do tempo para poder ver como que a gente solucionou um determinado problema, e aí a gente ter uma certa organização para gerenciar todos esses códigos que a gente vai fazendo aí é importante, tá bom? Então, vamos lá. Então, para que a gente consiga entender exatamente o comando leia, né, a gente vai precisar entender ali o que são as variáveis. Então, eu vou voltar aqui novamente no ajuda, e eu vou aqui dentro de declarações, do grupo declarações, a gente tem aqui, ó, declaração de variáveis, tá? Então aqui tem todo um texto que eu sugiro que depois vocês leiam com um pouquinho mais de tempo, tá bom? Mas basicamente o que é uma variável? Deixa eu recorrer aqui a essa imagem. Bom,
Basicamente, a gente acabou de salvar o nosso programa, né? Então, se eu pegar aqui programa 1, então se a gente for aqui no gerenciamento de arquivos do nosso computador e for aqui na pasta curso de Portugal, a gente vai ter aqui primeiro exercício, está aqui o programa 1, certo? Então tudo isso que a gente escreveu aqui, ó, todo esse código que a gente escreveu aqui, ele está salvo dentro desse arquivinho aqui, tá bom? E se a gente até quiser executar ele, a gente pode executar ele por aqui, tá bom? Não sei se, para quem acompanhou o vídeo da instalação do Portugal, eu mostrei lá num determinado momento da instalação do Portugal que ele exibiu essa opção aqui. Ó. Quando a gente clicar com o botão direito aqui em cima, ele mostrou no momento da instalação que ele ia habilitar essas duas opções aqui, ó, executar em modo console e modo gráfico. Então essas duas opções que aparecem quando a gente clica com o botão direito em cima do arquivo, lá dentro do gerenciador de arquivos, essas duas opções aqui elas foram instaladas pelo Portugal, tá bom? Então, como que a gente consegue executar um programa que a gente acabou de fazer? A gente pode executar ele através aqui do Portugal Studio, certo? Ou, vou até fechar ele aqui agora, se eu souber onde está o meu programa, eu posso simplesmente vir aqui, ó, clicar com o botão direito em cima e selecionar a opção aqui, ó, executar em modo console. Quando eu fizer isso aqui, ó, ele vai abrir uma janelinha preta que a gente chama aqui de prompt de comando, né? E aí ele vai mostrar todo o conteúdo que foi executado do meu programa aí. Muito parecido com aquele exemplo que eu estava mostrando aqui de executar pelo prompt do DOS, né? Então quando a gente abre aqui o prompt do DOS, existem uma série de comandos aqui que a gente pode executar. Não preocupa com os comandos que eu estou digitando aqui não, tá? Mas tem uma série de comandos aqui que são aplicativos que estão instalados aqui na minha máquina, e à medida com que eu vou executando aqui, eles vão produzindo resultados, tá bom? Então, isso aqui ó, nada mais é do que um comando, um aplicativo que foi instalado, que tem aqui dentro do Windows, um dos vários tipos de aplicativos que a gente pode ter, que a gente pode construir, tá bom? E a gente pode executar. Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente está executando o nosso aplicativo de console. Eu vou gravar um vídeo separado explicando o que é um aplicativo de console. Então, se eu clico com o botão direito aqui, ó, e mando executar, ele vai executar o nosso aplicativo aqui, e aí eu não preciso, né, estar com o meu Portugal ali aberto, né? Eu não preciso do software Portugal aberto ali, basta eu simplesmente mandar executar aqui o nosso programa, ou deixa eu ver se o Portugal associa aqui com duplo clique também. Não, aí com duplo clique ele vai abrir dentro do próprio Portugal mesmo. Ok. Beleza, então vamos abrir aqui o nosso código para a gente continuar alterando ele, tá? Então, é importante a gente falar aqui, ó, a gente vai abrir a IDE do Portugal em que momento? Quando a gente quiser modificar o nosso programa, quando a gente quiser alterar o programa, certo? Então, quando a gente quer fazer algum tipo de alteração no comportamento do programa, então a gente abre ele dentro do Portugal Studio, faz a alteração e salva. A partir do momento que a gente salvou, a gente pode sempre vir aqui e executar esse cara aqui pelo botão direito aqui do mouse em cima do nome do arquivo lá dentro do gerenciador de arquivos. Então note que se eu mandar executar ele 10 vezes aqui, ó, ele vai executar com com o mesmo conteúdo que estava lá, tá bom? Agora se eu chegar aqui e fizer uma alteração nele, se eu abrir aqui o nosso programa e fizer uma alteração e salvar, aí sim, a partir do momento que eu fizer essa alteração e salvar, aí eu incluí uma nova funcionalidade, né? Fiz uma alteração aqui no nosso programa, então se eu colocar aqui, por exemplo, sei lá, essa barrinha em pé aqui, só para poder mostrar que mudou alguma coisa ali, salvei o programa, posso fechar. Se eu voltar aqui e clicar no botão direito console, note que nosso programa vai ser executado agora e vai ter aqui uma informação diferente, tá bom? Então sempre quando a gente quiser executar, basta apenas clicar com o botão direito executar, e quando a gente quiser efetivamente fazer algum tipo de modificação no nosso aplicativo, a gente vai abrir aqui então o Portugal, tá bom? Beleza, então por que eu abri essa imagem aqui para a gente falar aqui das variáveis? Bom, então aproveitando aqui primeiramente, deixa eu arrastar isso aqui para o cantinho. Se a gente analisar aqui, ó, para quem, provavelmente eu acho que talvez a maioria já tenha uma noção do que é isso aqui, né? Então quando a gente abre o nosso computador, seja um computador de mesa ou seja um notebook, a gente vai ter uma placa principal ali, que a gente chama de placa-mãe, que é onde vai todos os componentes ali, tá? Então, no caso aqui, eu quero fazer um paralelo com a programação, com os componentes básicos aqui, que tem a ver com a programação, para vocês conseguirem entender. Então, basicamente, quando a gente mandou salvar o nosso arquivo, Portugal, né, que é esse cara que a gente está vendo aqui, o programa 1, na verdade esse arquivo está salvo
dentro do nosso HD, dentro do nosso disco rígido, né? Dentro do hard disk. Então ele poderia estar salvo num HD, poderia estar salvo num pendrive, ok? Então normalmente lá na placa-mãe o nosso HD ele vai ficar conectado, normalmente numa conexãozinha dessa aqui, certo? Então tem um cabinho que conecta ele aqui. Então a partir do momento que a gente coloca um HD ali, a gente consegue acessar todo o conteúdo ali. Então quando a gente escreve um programa e salva esse programa ele vai ficar residente, né? ele vai ficar armazenado dentro do nosso HD. E a partir de que momento que esse programa passa a ser executado? A partir do momento que a gente manda ele executar. Então, quando eu venho aqui, clico com o botão direito aqui e falo executar em modo console, aí o que vai acontecer? O sistema operacional, né, o Windows da nossa máquina, ou o Linux, ou o macOS, independente do sistema operacional que você está usando no seu computador, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o conteúdo do arquivo, certo? Desse programa, que está salvo em algum ponto ali do HD, e ele vai começar a carregar esse conteúdo lá para dentro da memória RAM do computador. Tá? Então, se vocês abrirem o computador aí, lá na placa-mãe, vocês vão ver uma conexão parecida com essa aqui, e vocês vão ter uns quadradinhos aqui de memória que vão estar plugados aqui, espetados aqui nessa estrutura aqui. Tá? Então, isso aqui a gente chama de memória RAM, isso aqui a gente chama do HD, ok? Então, aqui a gente chama de memória secundária, aqui a gente chama de memória principal. Tá? Parece ser um pouco estranho, né? Falar que isso é a memória principal e isso é a memória secundária, mas isso tem a ver com o funcionamento da máquina e do sistema operacional. Então, quando o computador está desligado, quando você desliga o computador, né, você precisa manter todos os arquivos e todas as informações que você tem no seu computador em algum local, certo? E esse local onde é armazenado é dentro do nosso HD aí, certo? Então, a gente fala que ele é um dispositivo de memória secundária porque quando o computador liga, tudo que o computador vai executar precisa ser executado por esse dispositivo aqui que a gente chama de processador. Então o processador normalmente ele fica conectado aqui nesse ponto aqui da placa, então ele vai conectado aqui. Então é esse carinha aqui, é o processador que vai ler todo o código do nosso programa e começar a executar instrução a instrução. Então se eu pego aqui o nosso Portugal, então quem é que vai efetivamente executar cada uma dessas linhas aqui? Ó? Quem que vai executar cada uma dessas linhas aqui? É o nosso processador. Então o processador ele vai pegar linha por linha do nosso código-fonte, do nosso código ali, e vai executar essa linha. Aí depois a gente vai ver que tem uma diferença de código-fonte, código compilado, binário e tal. A gente fala disso um pouquinho mais para frente. Tá? Mas a arquitetura de funcionamento do computador ela foi construída para ter uma velocidade grande, né? E, infelizmente, o HD é o dispositivo mais lento que a gente tem dentro do computador. Por mais que você tenha no seu computador aí um SSD, né, que é um HD, um modelo de HD mais rápido, ele ainda continua sendo um modelo muito mais lento do que o processador. Então é como se você tivesse, por exemplo, deixa eu fazer uma analogia, é como se você pegasse, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui, um carro, né, vamos imaginar assim, um carro bem antigo, né, sei lá, um Fusca, você vai pegar um Fusca e vai querer colocar um motor de Ferrari ali naquele Fusca, né? Não vai funcionar legal, né? Aquele motor ali vai ter uma potência tão grande que a estrutura ali do carro não vai aguentar e tal. Então aqui é algo parecido com isso, né? Então em termos de velocidade, o processador ele é muito rápido e se ele ficar dependendo de ler as informações que está gravado no HD, ele não conseguiria desempenhar toda a velocidade que ele consegue ter. Então vamos imaginar que um processador consegue, sei lá, executar 50 mil linhas de comandos por segundo. Estou chutando aqui valores, tá? Vamos imaginar que um processador executa 50 mil linhas de comando por segundo, tá bom? Só que para ler uma linha de comando do HD vai demorar 10 segundos, por exemplo. Então o computador consegue executar 50 mil linhas e o HD consegue ler uma linha a cada 10 segundos. Estou chutando valores, tá? Então aí o processador ficaria muito tempo parado ali esperando a informação vir do HD para ele processar. Então por isso existe, né, na arquitetura dos computadores aí uma memória intermediária que a gente chama de memória RAM e a gente fala que ela é a memória principal. Por quê? Porque o processador sempre vai buscar as informações dessa memória RAM aqui. Então na verdade quando a gente clica duas vezes num programa para executar, o que acontece? É feito o processo de leitura de todas as linhas ou de parte das linhas do programa, de um programa, carregado essas linhas para dentro da memória RAM, e aí a partir do momento que esse programa está carregado dentro da memória RAM, aí sim o processador começa a executar linha a linha ali daquele programa para ter uma velocidade
maior, tá bom? Então isso tem a ver justamente aqui com o entendimento das variáveis, tá? Então vamos entender aqui. Então nesse momento, esse código todo nosso aqui, ó, ele está escrito aonde? Ele está escrito e salvo no HD, ok? Durante a edição do vídeo, percebi que o vídeo acabou ficando longo, então estou finalizando o vídeo neste momento e no próximo vídeo continuamos com esse conteúdo. Aproveite nesse momento para se inscrever no canal, para dar um joinha, para compartilhar e na parte de comentários e fazer o seu comentário dizendo se você está gostando, o que você acha que deve melhorar, tá bom? Isso ajuda bastante os algoritmos do YouTube a identificar que o nosso conteúdo é relevante e